Lucas, vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 39. É o texto da nossa meditação, Lucas, capítulo 1, versículo 39. E nós vamos ler até o versículo 45. Desculpa, irmãos, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26, nós vamos ler até o 45. Aí eu vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos fazer uma exposição de toda essa perícope, ou seja, de toda essa parte, para a gente ter aí o aprendizado, o aproveitamento do que a palavra do Senhor diz para nós. Evangelho de Lucas, então, capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo já este o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Aqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui hoje, reunidos como igreja, para cultuarmos ao Senhor. Nós já louvamos ao Teu nome, já entoamos cânticos ao Senhor, que foram para a glória do Senhor, para a honra do Teu santo nome. E agora, Senhor, a palavra do Senhor será exposta. Que o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Que o Senhor fale, meu Pai, a nós. Que a Tua palavra possa nos ensinar, nos conduzir, nos consolar, nos exortar, nos educar, para que sejamos bem aproveitáveis em toda boa obra, como diz a Escritura Sagrada. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Irmãos, quando a gente estuda a história da humanidade, quando a gente vê o curso aí, né, dos acontecimentos desde que começou-se a ter registros disso, grandes coisas aconteceram que foram um marco na história. São aqueles acontecimentos que mudaram totalmente o mundo e a sociedade após eles, ou durante eles também, né? Nós temos, por exemplo, lá atrás, bem antes de Cristo, as guerras grego-persas, quando gregos e persas guerreavam, lutavam. Talvez os eventos mais famosos dessa guerra é a guerra ali das Termópilas, né? Que é quando Leônidas, com seus 300, enfrenta os exércitos persas. Isso foi um marco porque se naquele momento os gregos não tivessem ganhado,
quem teria influenciado toda a sociedade ocidental teriam sido os persas. Então, provavelmente, nesse momento, estaríamos aqui, enfim, falando uma língua diferente, talvez até com roupas diferentes, né? Talvez uma arquitetura toda diferente. Então, isso foi um marco, porque a partir do momento que os gregos ganharam, e depois vem a pessoa de Alexandre o Grande, que vai unificar as cidades-estado gregas ali, você tem toda a formulação, então, de uma cultura, de uma filosofia, enfim, o mundo foi mudado completamente. Um outro evento grandioso que modificou plenamente a humanidade foi a famosa Pax Romana, que é um sistema que os romanos implementaram no seu império, onde era completamente seguro você transitar por todo o Império Romano. E vamos pensar o seguinte, o Império Romano foi um dos maiores que já existiu. Então você poderia transitar completamente seguro, isso facilitou então o comércio, facilitou então o trânsito de mercadorias e de pessoas, o que influenciou também o mundo completamente. Um quarto grande acontecimento foi a ascensão do islamismo, né? Maomé ali no século VI, VII ali, quando ele tem supostamente ali as suas visões do anjo e tal, e começa então essa sua empreitada de catequizar o mundo com o islamismo. Isso também mudou completamente, porque aí nós temos um Oriente Médio totalmente modificado. A imprensa de Gutenberg, né? Quem nunca leu sobre a prensa de Gutenberg? Século XVI, que é aquele marco de onde, antes daquilo, para você escrever um livro como esse, você tinha que pagar um escriba para que literalmente copiasse à mão. Imagina um livrinho que a gente tem aí de, 300 páginas copiando aquilo à mão, um por um, para distribuir, para vender. Era assim que eles faziam. Gutenberg tem a brilhante ideia de inventar uma prensa móvel. E aí, com poucos minutos, poucas horas, poucos dias, se consegue reproduzir volumes de uma rapidez muito grande, num volume muito grande, e isso se espalha. Foi o que ajudou muito a Reforma Protestante a acontecer, que é o próximo evento aqui que mudou a humanidade, que está na minha lista, né? Reforma Protestante de Martinho Lutero, século XVI, se espalha pela Europa inteira e que muda completamente. Daí nós vamos ter iluminismo, racionalismo e todos aqueles ismos ali. Revolução Americana, 1776, foi algo também que modificou a maneira como o mundo passou a se ver e a ser visto pós isso, né? Que é quando eles então vão se libertar ali da coroa inglesa e tudo mais. Eventos, irmãos, marcantes, sem os quais imagino que toda a nossa história seria diferente, nós seríamos diferentes, talvez nós nem existiríamos se esses eventos não tivessem acontecido. Talvez outras pessoas estariam aqui e tal, enfim. Mas sabe, de todos os grandes eventos que mudaram completamente a humanidade, tem um que é inigualável. Que nenhuma revolução se compara, que nenhum grande conquistador se compara, que nenhuma grande invenção se compara, que é o momento que Paulo vai chamar de plenitude dos tempos, que é quando então o Deus vivo, eternamente existente em três pessoas, rompe ali o véu da eternidade e decide então entrar aqui nessa nossa esfera espaço-tempo, encarnado como um homem. Nada, irmãos, foi mais marcante do que isso, nem antes e nem depois. E não é coincidência, então, que a história ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A gente estuda isso na escola. Alexandre o Grande, tantos anos antes de Cristo. Napoleão Bonaparte, tantos anos depois de Cristo. Você pode citar quem for, o personagem que for, você pode citar a revolução que for, que quando você vai localizar ela na história, Cristo tem que estar ali, porque ou é antes dele, ou é depois dele. Dada a importância que se tem, então, no nascimento de Cristo. Paulo vai chamar isso, então, de plenitude dos tempos, e eu quero ler aqui nas palavras dele o que ele diz, para a gente compreender o porquê que isso, então, é chamado de plenitude. Que plenitude vem ali do grego pleroma, né, que dá a ideia de algo, então, completo, de algo perfeito, do ápice de uma grande coisa. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, Paulo vai dizer assim, olha, versículos 3 a 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala isso. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Não é que chegou a plenitude dos tempos e aí Deus enviou o seu Filho. Aquele momento é chamado de plenitude porque foi o momento quando Deus enviou o seu Filho, quando o Senhor Jesus encarnou. Escrevendo aos Efésios, também, capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui eu me lembro de Jesus, então, após ressuscitar, dizer, né, todo o poder é me dado no céu e na terra. Mostrando, então, que o nascimento de Jesus, irmãos, é, então, esse evento mais importante da humanidade. Jesus é o personagem central de toda a existência. Não tem como fugir disso, ainda que os historiadores pós-modernos têm tentado utilizar de uma nomenclatura diferente, ao invés de usar antes de Cristo e depois de Cristo, eles têm tentado migrar para antes da Era Comum e depois da Era Comum. É legal, né? Porque aí você pergunta, tá, qual que é o marco da Era Comum? Né? Quer dizer, não adianta, eles podem fazer os malabarismos que for que não tem como sair disso. O que a Bíblia nos fala sobre Jesus, então? Já que o nosso foco é pegar aqui, então, esses 4 cânticos, nós temos 4 grandes cânticos, então, no Evangelho de Lucas, como eu comecei dizendo, que é o Magnificat, que é o cântico de Maria, depois nós temos o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, nós vamos ter o Gloria in Excelsis, que é o cântico dos anjos, e depois nós vamos ter o Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão. Eles têm esses nomes assim engraçados porque são em latim, né? A historiografia registra ele com os nomes em latim, que são as primeiras palavras ali dos cânticos e tal. Então são esses que a gente vai ver. Hoje é um prelúdio. O que é um prelúdio? É uma introdução. Nós vamos ver aqui o cântico de Isabel, que é uma frase só, mas ainda se enquadra nessa estrutura de cântico, que é uma introdução, então, uma apresentação aos outros que a gente vai ver no decorrer, então, das próximas semanas. O que o Antigo Testamento fala sobre Jesus? Porque se a gente pensa em Jesus, e Jesus nasce, Jesus aparece na Bíblia, com esse nome, Jesus Cristo, nos Evangelhos, né? Primeiro ali, o Evangelho de Mateus e tudo mais, e antes disso? E de Malaquias para trás? Será que há algum registro de Jesus no Antigo Testamento? Será que a Bíblia já falava sobre a vinda, então, de um Messias no Antigo Testamento? É isso que a gente vai ver para a gente entender o contexto aqui da fala de Isabel, o contexto do nascimento do Senhor Jesus. E a resposta é positiva, sim, a Bíblia inteira fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Para te dar um spoiler daqueles assim grandes, sabe? Vai lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, você vai ver quando Jesus tem aquele encontro com os discípulos no caminho de Emaús, lembra? Jesus morre, os discípulos ficam tristes, tem 2 que estão voltando para casa, Jesus se encontra com eles, disfarçado, né? E aí quando eles falam, olha, a gente acreditava que ele era o Messias, que haveria de vir, mas ele morreu. Aí o que ele diz? Honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas vos disseram. E aí Lucas diz assim, e começando dos profetas, os salmos, passou a ensinar tudo que a seu respeito constava nas Escrituras. Que Escrituras são essas? Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento inteiro é sobre Jesus. Não é só a história da humanidade que é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia Sagrada, ela tem como ápice, ela tem como ponto mais alto, ela tem como personagem principal Jesus Cristo. No Antigo Testamento tudo aponta para ele, tudo é uma esperança da vinda dele, e no Novo Testamento tudo é consequência da obra que ele realizou, apontando também para frente, que é o quê? A esperança que a gente tem do retorno dele. Cristo está em tudo. A Bíblia é plenamente cristocêntrica. Primeiro texto que fala sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor cria o homem, coloca o homem no jardim, dá uma ordem para o homem, e o homem faz o quê? Desobedece aquela ordem. Vocês conhecem bem a história. E aí quando o Senhor vem então para dar a sentença, o Senhor diz assim, para a serpente, que ali está muito claro que é o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gente, isso é muito significativo, isso é conhecido na teologia como proto-evangelho. Ou seja, a primeira menção do evangelho. Se evangelho significa boa notícia, boas novas, isso aqui é a primeira menção que nós temos então de uma boa nova, de uma boa notícia pós-queda. Que é quando o Senhor promete então que vai haver alguém que vai vir e vai resolver o problema que acabou de acontecer ali no Éden. Que é quando ele diz então que haveria então uma inimizade entre o descendente da mulher e a serpente, e que esse descendente da mulher, mesmo a despeito de ter o seu calcanhar ferido pela serpente, mas ele pisaria a cabeça da serpente. E na linguagem hebraica, na estrutura hebraica, esse contraste entre uma ferida no calcanhar e uma ferida na cabeça simboliza que a ferida na cabeça vai matar, vai destruir. E a no calcanhar, ainda que seja uma ferida, não vai ter esse efeito de destruição. É essa a ideia. Então, logo ali na queda, logo ali no Gênesis, o Senhor já promete que ele vai enviar alguém. Depois, vocês conhecem o texto bíblico, o tempo passa, você tem os desdobramentos ali, Caim e Abel, né? É impressionante perceber como que Caim representa de várias formas, então, essa linhagem pecaminosa e essa linhagem ali do pecado, porque o que ele faz? Ele causa uma ferida mortal em Abel, que era o representante ali, enfim, da linhagem daqueles que serviam a Deus. Mas, enfim, isso é assunto para outro momento. É só para vocês verem como que a Bíblia ela não é simplesmente assuntos aleatórios. Tipo assim, o escritor está lá escrevendo e, quer saber, eu vou colocar aqui a história de Caim e Abel. Não, tudo está ligado. As coisas estão conectadas, né? Depois, quando a gente chega, então, no período onde o Senhor liberta o povo de Israel do Egito, eles ficam lá 400 anos como escravos. O Senhor liberta, o Senhor usa Moisés para libertá-los com mão forte e tudo mais. Moisés é um grande líder. Chega um momento onde Moisés vai dizer o seguinte, lá em Deuteronômio 18:15, já é a segunda geração que sai do Egito. A primeira geração morreu toda no deserto por causa de sua falta de fé, por causa, enfim, das suas murmurações contra Deus. Agora já é a segunda geração, ou seja, os filhos destes estão se preparando para tomar a terra. Moisés diz o seguinte, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Isso aqui é fascinante, irmãos, porque veja, a gente ainda vai ter oportunidade de ter, enfim, estudos, exposições aqui sobre como que funcionam as profecias no Antigo Testamento. Mas é basicamente assim, olha, nem toda profecia no Antigo Testamento ela tem um cumprimento único. O que eu quero dizer? É como se você olhasse, então, por exemplo, sabe quando você está viajando aí de carro, aí você passa por aquelas paisagens bonitas, principalmente em Minas, né? Minas tem umas coisas muito bonitas, né? Aí você consegue ver de longe, assim, uma montanha. E não parece que é pertinho, né? Parece que, vou encostar o carro aqui e vou ir ali. Vai para ver. Você vai ver que no caminho o negócio desce, aí tem um vale, e sobe, e desce, e tem um vale, talvez aquilo que você está vendo que parece que está pertinho, está uns 40, 50 quilômetros de distância. Por quê? Porque a nossa visão, ela tem esse foco, né, bem linear, mas a geografia, ela tem os seus acidentes. É assim que a gente usa, às vezes, para explicar as profecias do Antigo Testamento. Porque ainda que a profecia ela tenha um foco, ela tenha um objetivo único, no decorrer dessa revelação progressiva, ela vai tendo seus cumprimentos. É o exemplo dessa aqui, quando Moisés diz assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Alguns veem esse cumprimento em Josué, que é aquele que vai se levantar depois e vai conduzir o povo e tudo mais. E todos os profetas que se levantam depois de Moisés, eles cumprem de certa forma isso aqui. Que são profetas que Deus levanta de onde? Do meio do povo. E que o povo tem o quê? Tem que ouvir eles. Então está se cumprindo. Mas qual que é o ápice desse cumprimento? É o profeta por excelência. É aquele que traz em si esse ofício tríplice que a gente vê Deus agindo no Antigo Testamento. Deus no Antigo Testamento agia sobre os profetas, sobre os sacerdotes e sobre os reis. Jesus traz em si tudo isso. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Então Moisés está mostrando, e ele está dizendo, e ele está falando, olha, vai vir um. Ouçam ele. Aí, quando a gente chega nos evangelhos, Jesus está lá no seu ministério terreno, tá? Cumprindo lá o que ele tem que cumprir. Aí de repente ele fala com os discípulos assim, vamos ali comigo. E vão região norte, sentido Monte Hermon.
ele deixa 9 discípulos embaixo e sobe com 3, Pedro, Tiago e João. E os discípulos, né, espertos como eram, de repente o que acontece com eles? Estão apagados, estão dormindo. Jesus está lá e Jesus está orando. De repente, quando eles se apercebem do que está acontecendo, Jesus está conversando com 2 pessoas, que são exatamente Moisés e Elias. E aí vem uma voz do céu que diz o quê? Esse é o meu filho amado, a ele ouvis. Não é o que Moisés disse aqui, em Deuteronômio? O que a gente tem ali nesse momento, então, da transfiguração do Senhor Jesus? É quando, então, está sendo transferido para o Senhor Jesus toda essa autoridade que existia sobre os escritos dos profetas do Antigo Testamento. Deus está dizendo, na presença de Moisés, que é o grande líder de Israel, na presença de Elias, que representa também o ministério profético, está dizendo, olha, meu filho está aí, ouçam ele. Ou seja, aquilo que Moisés e Elias falaram e fizeram, aquilo que Moisés e outros profetas fizeram, se cumpre nele. Então, a partir de agora, é ele. Isaías também profetiza sobre o Senhor Jesus, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Percebeu aqui esses nomes compostos, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ainda pensando naquela estrutura das montanhas que eu disse aqui, o cumprimento imediato dessa profecia, ele se dá no rei Josias, que é o rei que vai vir aqui, vai fazer aquela grande reforma ali em Israel, né? Vão encontrar o livro da lei ali, que está perdido há muito tempo e tudo mais. Mas veja, tem coisas aqui que não cabem no rei Josias e nenhum rei de Israel. Maravilhoso conselheiro. Ele poderia até ser um conselheiro legal, dar uns conselhos bons e tudo mais, mas maravilhoso conselheiro, nome composto dessa forma, não se aplica a ele. Deus forte, aí piorou. Aí é que não se aplica mesmo. Pai da eternidade. Pensa nisso. Quando a gente para, irmãos, para pensar na eternidade, a cabeça da gente já embola. Porque nós somos finitos. A gente consegue exatamente entender o conceito de início, meio e fim. Mas a gente não consegue compreender nada que não tenha início, meio e fim, de forma racional. A eternidade é isso. Por mais que nós sejamos seres eternos, que uma vez que fomos criados, uma vez que surgimos, nós não teremos fim, né? A gente morre, mas haverá futuramente a ressurreição, onde o corpo e a alma se unirão novamente, seja para o gozo eterno, seja para a condenação eterna. Mas a gente tem um início, a gente tem uma origem. A gente sabe que antes, sei lá, de 80 e poucos, 90 e poucos, 70 e poucos e tudo mais, a gente não existia. Agora, quando a gente fala de Deus, ele não está enquadrado dentro dessa questão temporal. Os pais da igreja vão desenvolver um conceito que é a ideia de que não existe um tempo onde ele não existia. Não existe um momento onde ele não era, porque ele sempre existe. Então veja, aqui eu estou falando só da eternidade, só desse conceito de não ter início nem fim. E aqui o profeta está dizendo que Jesus é o quê? É o pai disso. Pensa. Príncipe da paz. Não era paz contra o Império Romano, não era paz contra os gregos, não era paz com os filisteus, era paz com Deus. O pecado causa uma inimizade, o pecado causa uma ruptura, e Jesus vem então para selar a paz, para nos reconciliar com Deus. A gente está vendo isso em diversas exposições que a gente tem feito recentemente. Então veja, se cumpre em Jesus. Ainda um último texto no Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E a gente vê que isso se cumpre exatamente no nascimento de Jesus. Uma virgem concebeu,
É o único momento da história que nós temos onde uma virgem concebe, gera um filho. Então, e aqui eu peguei algumas só, né? Algumas profecias que apontam para Jesus. Então o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Agora, como que isso acontece, então? Já que o Antigo Testamento fala sobre Jesus, como que isso se dá? Como que Jesus vem, então? Como que Jesus surge? Como que ele, sendo Deus, aparece? Será que um belo dia, né? Referências aqui à cultura pop. Aparece um raio assim, aparece uma bola e Jesus está lá ajoelhado assim? Claro que não, né? Exterminador do futuro, né? De repente surge do nada? De jeito nenhum. Ele vem para redimir a humanidade. E para que ele redimisse a humanidade, ele precisava ser um de nós. Ele precisava passar pelas mesmas coisas que a gente passa. Ele precisava ser semelhante a nós em tudo. Com uma única diferença: sem pecado. Então, para que ele viesse, para que ele fosse um de nós, para que ele conseguisse então nos redimir, ao levar sobre si os nossos pecados, sendo um de nós, ele precisava ter uma origem, ter um início temporal igual ao nosso, que é nascer, que é ser gerado no ventre de uma mulher, dentro de um útero. Agora, irmãos, isso é uma coisa única do cristianismo, isso é uma das coisas mais belas na história da redenção. Você estuda as religiões aí do mundo, você estuda todas as religiões, você vai ver que as religiões sempre levam a pessoa a uma busca pelo divino, a uma busca por Deus. É sempre o indivíduo procurando Deus, buscando Deus, e um Deus que sempre está longe, sempre está a milhares de quilômetros de distância. Quando a gente vem para o cristianismo é a única religião que mostra um Deus que se levanta do seu trono e que se faz um daqueles que são seus servos. Isso é único, isso é único. Jesus se torna um de nós. E o mais belo de tudo isso, então, irmãos, é que ele vai passar pelo processo inteiro, começando por ser gerado. Você consegue imaginar? Eu estou vendo aqui os pais, as crianças, a Abner está lá em casa. Você consegue imaginar Jesus sendo ninado nos braços? Sendo o Filho de Deus. Não é um homem que foi gerado e de repente ele teve, sabe, sou divino. Não, não é Henrique Cristo, é Jesus Cristo. Sendo ninado, sabe? Aprendendo a dar os primeiros passos. Porque às vezes a gente tem uma visão de Jesus como se fosse, sei lá, tipo um Jedi, sabe? Que desde criança já está fazendo as coisas flutuarem, já está movimentando coisas com a mão, com o poder do pensamento. Não, irmão. Jesus foi um homem comum. Tanto que depois, no decorrer do seu ministério, quando ele vai pregar em Nazaré, na sua aldeia, o que as pessoas que conheciam ele falavam? Esse aí? Não está aqui a mãe, os irmãos, as irmãs dele aqui? A gente conhece, profeta. Por quê? Porque nunca teve nada de extraordinário na infância dele. Essas coisas que a gente vê às vezes nos filmes de Jesus, né? Tem um filme que tem uma cena, né? Jesus está brincando com os amiguinhos lá, jogando pedra. Aí de repente um joga pedra num passarinho, ele fica triste, ele pega o passarinho, e Maria está olhando de longe. Aí de repente o passarinho sai voando, ressuscitado. Nunca aconteceu. Isso é baseado nos evangelhos apócrifos lá, que falam inclusive que Jesus matou um professor porque o repreendeu. Imagina que loucura isso. Não, ele cumpriu todas as coisas iguais a todos nós. A diferença está em que a sua geração ela não foi fruto de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Porque se a gente entende como a Bíblia mostra para a gente lá no livro de Gênesis, que a humanidade traz consigo essa natureza pecaminosa por causa do seu representante que é Adão. E não é que existe uma coisa genética, não é que o pecado é algo genético, mas é uma imputação por um decreto divino, que todo aquele que viesse então da linhagem de Adão seria então pecador, já nasceria com uma natureza pecaminosa. Precisa se romper isso.
Precisa se romper isso para que não houvesse essa natureza pecaminosa e, obviamente, para que se iniciasse um novo representante, uma nova representação. Então, a geração é feita por meio do Espírito Santo. Vai se preservar todas as características de um ser humano? É óbvio, óbvio. Deus não burlou as regras. A única coisa que ele fez é que na hora de unir ali, a geração foi feita pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa união, é ele que vai gerar. E isso foi muito bem avisado pelo anjo Gabriel no texto que a gente viu. Eu pedi vocês para manter a Bíblia aberta, volta comigo lá então no versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Então, ou seja, olha só como que o texto já vai mostrando para a gente. O anjo foi enviado, cidade da Galiléia, né, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida. O noivado dos judeus, ele acontecia e ele durava 1 ano. Basicamente, geralmente os casamentos eles eram arranjados ali, né? Eram resolvidos entre as famílias. E quando se resolvia, então, e nem sempre todos eram arranjados, né? Mas essa era basicamente a estrutura da época. Talvez casamentos de pessoas mais da elite fossem sempre arranjados, mas do povo havia uma mistura. Mas fato é que quando se decidia, então, que um homem e uma mulher se casariam, havia a espécie de assinatura de um contrato onde as famílias se comprometiam e se esperava 1 ano os preparativos. E veja, nesse 1 ano, eles já eram considerados perante a sociedade como casados. A diferença é que eles não moravam juntos, não tinham lá suas relações, mas já era considerado que um pertencia ao outro, um era esposa de outro, mulher de outro. Estava desposado, o sentido é esse, já estava tudo firmado, tudo acontecendo. E aí então o anjo vai lá, e o anjo chega e olha o que ele diz, versículo 28, e aproximando-se dela o anjo disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, ou o Senhor está com você. A gente às vezes leva essa expressão aqui muito para o comunzão, porque estamos num país cristão e isso é muito comum, na época de Natal, vermos textos sobre isso e tudo mais. Mas, irmãos, isso aqui no contexto do pensamento hebraico, você tem uma força, uma significância muito forte. Um anjo aparecer para alguém e dizer assim, salve agraciada ou agraciado. A ideia ali é que, olha, Deus te escolheu para uma coisa muito grande e muito especial. Vê no Antigo Testamento, às vezes, que um anjo aparece e saúda alguém. Quando ele aparece para a esposa de Manoá, que vai ser mãe de Sansão, que vai ter aquela significância toda. Lá atrás aparece para Abraão, para anunciar, daqui 1 ano virei aqui, isso e mulher vai estar grávida, vai gerar um filho. São raríssimas às vezes, e isso tem uma força muito grande. Está acontecendo aqui com Maria, tanto que o versículo diz, versículo 29, ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Ou seja, o que está acontecendo? O que será que está acontecendo comigo? Mas o versículo 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Ela encontra favor de Deus. Ela foi escolhida por Deus. Ela foi separada por Deus. Então ele diz, não tenha medo. Aí o versículo 31. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. O próprio significado do nome Jesus já é Salvador. Então aqui a coisa já começa a se desembolar, já começa a se desenrolar. Olha a fala do anjo no versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Sabe aquele ditado que a gente tem? Filho de peixe, peixinho é. De certa forma, isso carrega uma certa verdade. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente quer mesmo que os nossos filhos sigam os nossos passos e às vezes eles vão.
Ou às vezes a gente fica assim, Deus, tomara que ele não seja escolhido pela mesma coisa que eu fui. E Deus é que sabe das coisas. Mas existe uma realidade que os pais da igreja utilizaram muito esse conceito para cravar, para usar até como um teor apologético a divindade de Jesus. Que é a ideia de que o filho carrega a mesma essência que o pai. Se você está dizendo, então, que o João é filho de Pedro e Pedro é um ser humano, logo João, que é filho dele, carrega a mesma essência e é também o quê? Um ser humano. Se o anjo aparece e diz que ele será chamado filho do Altíssimo, filho de Deus, ele carrega a mesma essência que Deus. E logo ele é o quê? Deus. Então, na própria fala do anjo, quando ele aparece, já está aqui claramente, não é nem implícito, já está explícito a divindade do Senhor Jesus. E aí o anjo segue, ele será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. A gente não tem tempo para explorar nesse momento as profecias relativas a esse reinado eterno que o Senhor faz para Davi. Há uma aliança que Deus faz com Davi, prometendo para ele que nunca faltaria um descendente dele no trono de Israel. E que o descendente dele reinaria para sempre. De novo, naquela estrutura das montanhas que eu disse, aquilo se cumpre, obviamente, em Salomão, e se cumpre naquela linhagem davídica que a gente tem no Reino do Sul. O Reino do Norte e o Reino do Sul vão se separar ali no ano de 586, e tem essa dinastia davídica. Mas não é disso que o Senhor fala quando o Senhor promete para Davi, porque o Senhor promete que a descendência dele reinaria para sempre. Quem é o descendente de Davi que está sentado no trono lá de Israel hoje? Ninguém. Né? Ninguém. Fisicamente falando, ninguém. Por quê? Eles vão cair, né, no ano 70, naquela revolta ali contra os romanos, e Israel vai se tornar povo de novo em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. A atuação lá do Oswaldo Aranha, o brasileiro que vai presidir a sessão na ONU lá, que vão votar pela reformulação do Estado de Israel. E se reformula como uma democracia, não como uma monarquia. E o Benjamin Netanyahu, o famoso Bibi, que ganhou agora de novo como primeiro-ministro, não é da descendência de Davi, não é rei. Então, fisicamente, isso se rompeu, mas há um conceito onde essa profecia traz esse caráter eterno e espiritual, e o rei descendente de Davi, que se assenta no trono eternamente, é Jesus. E há essa promessa, então, para Davi, e o anjo fala isso aqui novamente. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E aí, assim, tem muito respeito com nossos irmãos que são pré-milenistas, né? Esperam o Senhor Jesus voltar para reinar por 1000 anos e tudo mais. Mas, pela Bíblia, ele já está reinando. A coisa hoje está agitada, não está? Ele já reina para sempre. Na sua ascensão, ele vai ascender, sentar no trono e começa a reinar e reina até hoje. Mas, enfim, vamos mais. Então veja, o nome Jesus significa Salvador, está claro aqui no que o anjo falou. Temos a divindade de Jesus, temos o reinado para sempre, provando a eternidade do Senhor Jesus. Versículo 34, o anjo segue, ou melhor dizendo, Maria vai responder, né? Como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Ela pensa logicamente. Isso aqui é interessante, sabe, irmãos? Fé e fideísmo são coisas diferentes. O fideísmo é quando a pessoa entra num certo fanatismo e automatismo. E não existe nenhuma resposta humana e nenhuma reação humana frente àquilo que está acontecendo. E a gente vê muitas pessoas hoje se dizendo defender a fé cristã, mas eles defendem coisas totalmente irracionais. A fé, ela exige sim uma certa racionalidade e uma certa coerência. A questão é que a fé não se resume a isso. A questão é que quando aquilo que Deus está fazendo extrapola a racionalidade, extrapola a coerência humana, o crente continua acreditando, porque ele sabe que é Deus que está fazendo.
Fé não é você acreditar, então, qualquer pessoa que chegar e falar assim, olha, Deus falou isso para mim. Ah, não, a gente tem que ter fé, né? Então falou sim. Não, opa, vamos examinar? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver se isso tem coerência com a palavra de Deus? Então, a fé está muito ligada a isso. E Maria representa isso daqui. Porque, veja, quando o anjo diz para ela assim, olha, você vai gerar um filho e tudo mais. Ela pergunta, como é que isso vai acontecer? Porque eu nunca tive relações com homem algum. Sabe, existe então essa preocupação com o modo como a coisa vai acontecer, com o como, não é? E aí o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Muito bonito, irmãos. Muito bonito, porque o anjo, ele não diz assim, está perguntando, está questionando a Deus, está duvidando. Não, ele responde. Me lembro de Abraão, né? Lembra quando o Senhor vai até Abraão para dizer que vai destruir Sodoma, né? E Abraão diz assim, Senhor, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Vou. Tá. Senhor, não fique irritado não, mas e se tiver só 40? O Senhor vai... Não, se tiver 40, não. Na realidade, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Não, não vou. Mas se ele está falando, Abraão deve ter pensado, bom, se ele está falando que vai destruir, eu perguntei se tiver 50 e ele falou que vai poupar e ele não falou nada de poupar, significa que não tem 50. Às vezes tem 40. Se tiver 40, o Senhor vai poupar a cidade? Se tiver 40 justos, eu vou poupar a cidade, Abraão. Senhor, não fique irritado, mas se tiver 30? E vai descendo, né? Ou seja, irmãos, esses nossos questionamentos com aquilo que Deus está querendo de nós, com aquilo que Deus está exigindo de nós, eles não são pecaminosos. Existe uma diferença entre a dúvida, a falta de fé e o questionamento. O questionar, o querer entender, o compreender ali, não tem problema nenhum. A grande questão que a gente tem que descansar o nosso coração é que nem sempre a gente vai questionar, a gente vai querer entender e Deus vai responder. E Deus vai explicar. Nesse caso aqui, o anjo explica. O Espírito virá sobre você. Olha o versículo 36. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Irmão, isso aqui tem uma coisa interessante. Preciso que você acompanhe isso daqui. Por que o anjo fala de Isabel no meio da conversa sobre Maria gerar um filho? Lembra que eu falei no começo que na Bíblia não tem coisas aleatórias? Não é simplesmente um escritor que está inventando uma história e vai soltando personagens e coisas ali aleatórias. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela é, de certa forma, confirmada. Seja pelo próprio Deus, ou seja por pessoas próximas ali que vão reforçar aquilo que está acontecendo. Quando o anjo afirma para ela que Isabel, parente dela, também está grávida, tem duas coisas aqui, a gente vai ver, sem ser no próximo domingo no outro, no cântico de Zacarias. O fato de Zacarias e Isabel já serem idosos. E, além disso, tinha o fato dela ser estéril, não podia ter filhos, então tem um milagre acontecendo. Mas esse milagre está acontecendo por quê? Por causa do fruto que vai gerar dessas duas gestações milagrosas, tanto a de Maria quanto a de Isabel. A de Isabel vai gerar João Batista, que é aquele que prepara o caminho do Senhor, que é aquele que vem diante do Senhor e anuncia aquilo que o Senhor vai fazer, é aquele que confirma a obra do Senhor Jesus. A de Maria, obviamente, é o Senhor Jesus. Então, esse milagre que acontece com Isabel, ele tem esse efeito duplo de ser um cumprimento na pessoa de João Batista, que vai ter um ministério significativo, e também o que vai acontecer após o anjo falar isso daqui, é o nosso, talvez o ápice do nosso texto de hoje, que é o versículo 39. Naqueles dias, então, após o anjo falar com ela isso, sobre Isabel, olha o que ela vai fazer. Dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela foi com pressa, ela foi rápido. O anjo falou que eu vou gerar um filho, pelo Espírito Santo. Falou que a minha prima está grávida de 6 meses. Eu vou lá.
Eu vou lá. E vai. Entra na casa, versículo 40, saudou Isabel. Olha o versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, lembra, Isabel está grávida já. Já está grávida de 6 meses. Maria então ouve a mensagem do anjo e vai lá com pressa, vai lá correndo. Quando ela chega na casa e cumprimenta, a ideia de saudar aqui é cumprimentar, né? Oi, tudo bem? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Ele chacoalhou. Ah, mas uma criança de 6 meses mexer? Né? Mulher grávida sabe que uma criança de uma gestação de 6 meses, a criança mexe, né? Em alguns casos parece um pagode ali dentro, né? Mexe mesmo. Mas sabe qual a comprovação que nós temos que não foi simplesmente um mover natural da gravidez? É a sequência. Olha só o texto. Veja os termos. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isso é fascinante, irmãos. Olha a relação de causa e consequência. Preste atenção nos verbos. Maria entrou na casa. Maria saudou Isabel. A criança ouviu. A criança estremeceu. E ela ficou. Causa e consequência. Uma coisa ligada à outra. Um evento ligado exatamente ao evento que lhe precede. Ela fica cheia do Espírito Santo e a criança move. Reconhecendo que ali, então, naquela que está saudando Isabel, tem algo diferente. E aí o que ela vai dizer agora, Isabel? Como é que ela responde ao cumprimento de Maria? Veja, ela está agora cheia do Espírito Santo. Ela diz assim: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Versículo 42. Esse bendito aqui, irmãos, no grego, isso aqui é um superlativo, tá? Qual que é a ideia do superlativo, né? Por exemplo, você tem o alto. Qual que é o superlativo de alto? Altíssimo. Né? Então, essa ideia de algo elevado aí à enésima potência, algo muito grande, muito amplo. Então, quando ela diz que bendita é você entre as mulheres, na verdade, se a gente fosse traduzir de uma forma bem literal, o que ela estaria dizendo é o seguinte: Maria, entre todas as mulheres na terra, você é a mais abençoada. Maria representa, então, aquela que é a mais abençoada entre todas as mulheres que já existiram antes dela e depois dela. E por que isso? Será que Maria traz em si alguma obra? Será que Maria é uma pessoa que teve uma infância e uma juventude tão santa, mas tão perfeita, mas tão bela, que Deus falou assim: não, tem que ser você? Não. Ainda que ela tenha tido uma infância e uma juventude tão perfeita, mas não é por isso. Ela é a mais bendita das mulheres por causa do fruto do ventre dela. Pelo fato de Deus tê-la escolhido para uma obra especial. É isso que a coloca nessa característica, então, nessa posição de ser a mais bendita de todas as mulheres, porque ela está carregando no seu ventre o Filho de Deus, ela está carregando no seu ventre aquele que vai salvar a humanidade dos seus pecados. E é isso que Isabel vai dizer no versículo 43, que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Quem falou com Isabel? Que Maria era a mãe do Senhor dela. Até então, elas estão muito tempo sem se ver. E ela sabe que Maria é solteira, entre aspas, o casamento com José ainda não se concretizou. Mas o texto já adiantou para a gente e disse que quando elas se cumprimentaram, ela ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. Mais adiante vai acontecer algo semelhante. Jesus está com os discípulos e Jesus pergunta assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Uns estão dizendo que o senhor é João Batista, outros estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas. Aí ele diz assim: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
E Jesus responde, muito bem, Pedro, você foi muito esperto. Ó, percebeu o que ninguém percebeu, foi isso que Jesus disse? Não. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Essa revelação, então, de que Jesus é o Filho de Deus, tanto no caso de Isabel quanto no caso de Pedro, acontece porque o Espírito Santo faz. Então ela está cheia do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo ela reconhece a divindade de Jesus, a divindade daquele que Maria está gerando no seu ventre, reconhece que aquele que Maria está gerando no ventre dela é o Filho de Deus, o Senhor dela. Para a gente caminhar para o final, versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria. Irmãos, isso é maravilhoso. A criança estremeceu de alegria. Ah, irmãos, que grande alegria é para nós sermos expostos ante a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. Que grande alegria é para nós sermos visitados e tocados pela presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. E sabe, a gente não precisa ficar esperando talvez um momento muito emotivo e muito bem orquestrado para que nós possamos perceber a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus na nossa vida. A gente não precisa abaixar as luzes, colocar o Rafael para tocar um solo sentimental aqui. Não! Quando a gente tem contato com a palavra viva do nosso Deus, que revela para nós a vontade de Deus, que revela para nós os desejos de Deus, os mandamentos do Senhor, nós estamos em contato com a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. Quando no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos estudos, enfim, nas coisas ordinárias do nosso dia, nós somos direcionados a tomar certas decisões, a aceitar certas coisas e a não aceitar outras, a trilhar caminho A e não trilhar caminho B. Nós estamos ali sendo guiados pelo Senhor e sendo expostos, então, à presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. Acontece que, infelizmente, nos nossos dias, essa ideia de presença de Deus é uma coisa que foi levada muito para o campo da subjetividade, para o campo da emocionalidade. E não é assim, nem sempre foi assim. Estar diante da palavra de Deus sendo exposta, ou estar diante do texto bíblico, lendo o texto bíblico, estar diante da nossa vida comum, fazendo aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, enfim, aquilo que nós fazemos para tocar a vida, para ganhar a vida, isso, desde que nós estejamos fazendo coisas lícitas, é estar diante da presença gloriosa do nosso Deus, porque Ele nos guia nisso. Um sapateiro, no ápice da reforma, chega para Lutero, Senhor Lutero, o que eu preciso fazer para servir a Deus com excelência? Talvez, não sei, talvez ele estivesse esperando Lutero responder, Leia a Suma Teológica de Tomás de Aquino toda de joelhos. Copie, faça 400 cópias do Novo Testamento à mão de joelhos. Faça uma peregrinação a pé daqui até Jerusalém e tal. Enfim, talvez estivesse esperando ouvir algo assim. E Lutero disse para ele assim, olha, faça o seu melhor sapato e venda num preço justo. Pronto. Às vezes a gente pensa, mas só isso? Irmãos. Já falei aqui, quando nos tornamos servos de Deus, não cai um macacão meio colã azul, uma capa vermelha, a cueca por cima do macacão vermelho, e a gente sai voando por aí, quebrando paredes, carregando avião no braço. Continuamos sendo nós mesmos. E esse é o grande desafio. Um dos reformadores vai dizer que o maior desafio do crente é Deus tirar ele do mundo, lavá-lo, salvá-lo, justificá-lo e colocá-lo no mundo de novo para representar Cristo onde ele estiver. Onde você está, fazendo a coisa mais comum que você faz, sendo servo de Deus, fazendo aquilo de coração e para a glória de Deus, você está diante da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo louvado naquilo que você está fazendo. Ela fecha então dizendo assim, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.
Ela finaliza então dando a certeza de que as palavras que Maria ouviu do anjo se cumpririam. E ela diz: Maria, você é bem-aventurada, porque você creu as palavras que lhe foram ditas. E palavra por palavra vai ser cumprido. O que a gente aprende aqui então, irmãos, com esse texto? Primeira coisa, submissão total a Deus. Maria, mesmo questionando, mesmo querendo entender melhor como a coisa aconteceria, ela se submete à vontade de Deus. Ela se prontifica a obedecer a Deus sem questionamentos. Ela pede sim esclarecimentos, mas ela não reclama. E ela recebe sim, irmãos, essa dádiva que nenhuma outra recebeu, como eu falei. Carregar o Senhor Jesus nos braços, ensiná-lo a andar, ouvi-lo balbuciando ali as primeiras palavras. Imagina, amamentá-lo. Ter que ficar apreensivo ali quando ele adoece, porque Jesus adoecia, tá, irmãos? Ele era igual a gente, ele adoecia. Quer uma prova de que ele adoecia? Ele morreu. Né? Ele morreu. É a prova mais clara, então, de que o corpo dele era suscetível às coisas que nós somos. Imagina que privilégio foi para ela, então, irmãos, ter esse acompanhamento, sabendo e guardando no coração as palavras que o anjo havia dito para ela. Até o momento que tudo começa a se cumprir. A gente aprende uma coisa interessante com Isabel, irmãos. Porque a gente está focado aqui em Maria, mas a gente está na parte ainda que fala de Isabel. O cântico de Maria é o da semana que vem. A gente aprende, então, uma coisa importante com Isabel. Humildade. Isabel havia recebido de Deus, acabado de receber de Deus, talvez a maior dádiva da vida dela, que foi gerar um filho. E o texto faz clara menção, clara questão de mencionar que já na sua velhice, já estava idosa. Aquilo para ela foi, poxa, uma alegria incomparável. Mas ela reconhece também a bênção de Deus na vida de Maria. E ela não entra numa disputa para ver qual bênção era maior, né? Não. Tá, o seu foi, tá, virgem, mas olha, eu já sou velho. Não virou uma disputa, sabe? Foi um reconhecimento mútuo da graça de Deus, da glória de Deus e de Deus agindo ali e fazendo coisas maravilhosas. E elas se viram como pessoas escolhidas por Deus para um objetivo que era muito maior do que elas. E a gente precisa aprender isso, sabe, irmãos? A gente precisa aprender que, apesar de Deus nos conceder grandes bênçãos, de Deus fazer coisas maravilhosas na nossa vida, Deus também o está fazendo na vida das outras pessoas, das pessoas que nos cercam, das pessoas que nos rodeiam. E qual é a nossa postura? Nos alegrar. Deus está abençoando um irmão, Deus está ajudando um irmão, coisas grandes estão acontecendo na vida de uma família, a gente fica o quê? Alegre, feliz. Por quê? Porque nós não somos nada e tudo isso que Deus está fazendo está nos usando como ferramentas de algo maior. Pega as genealogias. As genealogias mostram muito isso para a gente. Pessoas que, talvez se não tivesse ali na genealogia, a gente não daria assim tanta importância para a história delas. Mas Deus fez algo e aquilo ficou registrado. Pega a história de Ruth, por exemplo. Ruth, a Moabita, sai lá de Moab, estrangeira, vem para Israel. Aí quando chega ali, a única coisa que ela fazer é ajudar Noemi. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Está desamparada. Uma viúva sem filhos em Israel, naquela época, lembro, o livro de Ruth se passa no período dos juízes. Ela estaria fadada à mendicância, à prostituição, enfim, a situação dela estaria terrível. Ruth quer ajudá-la. Ela só quer ajudar. Ela ama aquela mulher e quer acompanhá-la. Ela entra na genealogia do nosso Senhor Jesus. Se torna parente direto de Jesus. Sabe, Deus faz coisas, irmãos, na nossa vida que talvez no momento a gente não está percebendo o que está acontecendo e que lá na frente vão ter os seus desdobramentos. E glória a Deus por isso. É por isso que a gente se alegra com tudo que Deus faz na vida dos nossos irmãos. A gente fica feliz. Sabe, ela reconhece, o Senhor me fez grandes coisas, mas você é a mais abençoada de todas, porque o que Deus está fazendo na sua vida é maior.
E é bonito isso, porque no corpo de Cristo, na igreja, irmãos, existe diversidade. Deus não chamou todos para a mesma coisa. Deus não nos chamou todos para fazer uma única coisa. E às vezes, ainda que a gente consiga fazer certas coisas, vão ter outras pessoas que fazem melhor, porque Deus quis. Como que a gente age? Amém. Louvado seja Deus. O importante é o corpo caminhar. Né? Aquela metáfora de Paulo é brilhante, né? Porque ele fala do corpo. Nem todos são o coração. O coração trabalha 24 horas, meu irmão. Imagina o coração começar a falar assim, pô, o nariz tá de brincadeira, né? Só o paradão lá o tempo todo e tal. Não, irmãos. Sabe? Todos cooperam para o mesmo bem. E a gente precisa se alegrar nisso. Isabel é uma prova disso. A gente aprende que para Deus não há impossíveis, né? Versículo 37. Foi o que o anjo disse. Não há impossível. Talvez aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você espera pareça impossível. Para Deus não há impossível. Se Ele quiser, Ele fará. Se Ele quiser, Ele fará. Não é impossível, e não é nem só ser uma questão assim, não é impossível, mas vai dar muito trabalho. Não, para Ele nada é trabalhoso. Ele criou tudo isso aqui só falando. Só falando. Então, não existe impossíveis, não existe coisa demasiadamente difícil para Ele. A gente precisa crer. A única coisa que a gente precisa entender é que, às vezes, aquilo que a gente quer, não é que Deus não está fazendo porque é difícil, é impossível. É porque Ele não quer. Aí a questão é outra. E a última coisa para terminar. Tudo isso aqui, irmãos, tudo isso aqui tem um único objetivo. Todos esses acontecimentos apontam para uma única coisa e falam de uma única coisa. O amor de Deus por nós. Jesus não vem nesse mundo, não encarna para passar férias. Jesus não se encarna simplesmente porque, a exemplo dos deuses gregos, né, lá do Olimpo, que querem se divertir entre os seres humanos, não. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque um dia um anjo foi até uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, visitou uma menina nova, ainda sem muita experiência na vida, projetando várias coisas e planejando várias coisas para o futuro, e deu a ela uma mensagem que mudou a vida dela totalmente. É por isso que nós estamos aqui. E aquilo aconteceu porque era a obra de Deus, o amor de Deus se concretizando no ato maior de Jesus vir para se sacrificar em nosso lugar. O Natal, então, fala disso. O nascimento de Jesus aponta diretamente para a sua morte. Mas não para na morte. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir. Para consumar todas as coisas. Essa é a nossa esperança.